Podemos nos sentar, vererendas irmãs, amados irmãos. Hoje, então, estamos santificando o nosso domingo, rezando a missa de Cristo Rei. É a festa de Cristo Rei. A Igreja institui essa festa justamente para que Jesus seja o centro de nossas vidas. A Igreja instituiu essa festa naquele clima no século passado, em que as pessoas iam se afastando de Deus após a Guerra Mundial, projetando o próprio homem, tirando Deus do centro de tudo. Por isso que a Igreja tem essa festa, instituiu, para que possamos refletir nisto, colocar o reino de Deus presente na nossa vida, na nossa história, no nosso país, nas leis civis. É Jesus que deve governar todas as coisas. Hoje nós ouvimos na primeira leitura, Ele é Rei porque tudo foi criado por Ele e nele, tudo subsiste nele, tudo existe, tudo que existe, existe por causa de Cristo, e é Ele que sustenta todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas, os anjos, toda a criação que nós conhecemos, o homem, nós que estamos no centro da criação, tudo tem que apontar para Cristo. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Por isso a importância de trabalharmos na nossa vida para que na nossa família, da nossa igreja, na nossa família, na nossa casa, na família, em sociedade, possamos ter Jesus reinando como centro da nossa vida. Nós sabemos que o reino de Jesus é um pouco diferente, porque não é um reino temporal, é um reino espiritual. No prefácio da missa, quando o padre for rezar em latim, a gente reza justamente isso: é o reino da graça, o reino da santidade, o reino da justiça, o reino da paz. Esse é o reino de Jesus, e é o reino da verdade. Jesus mesmo nos explica no Santo Evangelho: eu vim para dar testemunha da verdade. Nós queremos pertencer a esse reino, que esse reino possa acontecer em nós. É claro que esse reino veio até nós, Jesus deu o primeiro passo, Deus Pai enviou o seu Filho, Jesus veio nos redimir, nos salvar, e nós pertencemos a este reino pelo batismo, mas nós sabemos que esse reino vai desabrochar no céu, por isso é preciso pertencer a esse reino e viver dentro desse reino. O mais importante é a nossa vida, a nossa vivência, nesse reino da verdade, porque tudo o resto é o reino da mentira. O demônio, Satanás, que é o pai da mentira, esse é o reino, é o outro reino. Ele quer nos enganar, o mundo também, quantas propagandas falsas para a nossa vida. E às vezes as pessoas vão caindo. Então, tanto o mundo como o demônio e muitas outras coisas estão fazendo parte do reino da mentira. Mas o reino da verdade é o reino de Jesus, é o reino da graça, é o reino da luz, é o reino da graça santificante que acontece dentro do nosso coração, e nós queremos viver nesse reino da verdade, colocando Jesus no centro da nossa história. Isso é muito importante. E concretamente a gente vai fazer isso tendo esse grande amor a Jesus. Jesus para nós hoje, de modo especial, Ele está presente, vive, real, na Sagrada Eucaristia. Hoje nós tivemos aqui mais cedo a recepção de fita da Cruzada Eucarística. O lema da Cruzada Eucarística das crianças é justamente este: amar Jesus Cristo Rei, e principalmente através da Sagrada Eucaristia, como os santos faziam. Os santos tinham essa paixão, esse amor à Sagrada Eucaristia. Hoje eu citava aqui a vida daquele santo, São José Sanches, ele que viveu no México na década de 20, o século passado, diante daquela grande perseguição do governo anticlerical contra a igreja, aquele governo no México que naquela época destruía as igrejas, os altares, os sacrários, iam até as igrejas, prendiam os padres, matavam os padres, os cristãos. E esse jovenzinho, ele decidiu também lutar pela fé. Daí surgiu a guerra dos cristeiros, aquelas pessoas que da resistência, que criaram esta guerra justamente para defender a fé. Já não podiam mais celebrar a missa
como um ato público, e eles tiveram que ir para a guerra para defender a fé, é a guerra dos cristeiros. E o lema, o grande grito de guerra deles, era justamente este: viva Cristo Rei e a Virgem de Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe, viva Cristo Rei. E esse menino José Sanches, com apenas 13 anos, ele quis participar também desta guerra, cuidando dos cavalos, das pessoas, defendendo a fé, e muitas pessoas eram mortas nesse tempo, muitas pessoas já foram canonizadas, mártires defendendo a fé, mas ele quis participar. E a grande força que ele tinha para gritar viva Cristo Rei, no meio daquela perseguição, daquela grande provação no México, era justamente a Eucaristia. Ele amava a Eucaristia, cortava o coração dele, sofria muito porque ele via a profanação dos sacrários, aqueles soldados que entravam nas igrejas, quebravam os sacrários, não deixavam celebrar a missa, mas aquilo doía, fazia doer no coração dele, já que ele tinha aquele propósito de comungar todos os dias, ele queria participar da Santa Missa todos os dias, e ele dizia: quando eu não puder comungar, participar, porque muitas vezes tinha que participar escondido, ou às vezes nem tinha missa, diante das perseguições, ele queria visitar uma igreja, ainda que tivesse um sacrário, ele queria estar lá visitando. Eu não posso comungar todos os dias, mas às vezes eu posso encontrar Jesus em algum sacrário. Ele queria sempre visitar o Santíssimo. E aliás, quando ele foi preso, depois ele foi preso também junto com os outros irmãos, ele estava com um padre na prisão, e um padre deu a Eucaristia para ele, de modo escondido, e ele, a partir daquele momento, ele disse: agora eu posso morrer por Cristo Rei, eu estou pronto para morrer por Cristo Rei, porque eu já recebi a Eucaristia. E de fato ele morreu depois, os soldados com crueldade começaram os tormentos, as torturas, arrancaram a sola do pé dele, esfolaram os seus pés. Ele teve que ir caminhando até o cemitério, até a sua cova, com os pés cheios de feridas nas pedras, até o cemitério, até a sua cova. E lá, mais uma vez, os soldados falando para ele: olha, a gente vai te libertar, é só você falar: morte a Cristo Rei, morte a Cristo Rei. E ele gritava mais forte ainda: viva Cristo Rei e Nossa Senhora de Guadalupe. Aliás, durante toda a estrada, o trajeto, ele foi repetindo isso: viva Cristo Rei, Nossa Senhora de Guadalupe. E naquele momento os soldados perguntaram a ele: quem que você quer dizer o quê? Suas últimas palavras para os seus pais, para os seus amigos? E ele disse o seguinte: nos encontraremos no céu. Pode falar com eles, nos encontraremos no céu. E de fato ele ganhou o céu, porque quando ele decidiu ir para a guerra, ele pediu à mãe dele, que ele queria também defender a fé, e a mãe dele falou para ele: olha, você é muito novinho, muito pequeno, você não pode ir para a guerra. E ele falou com a mãe dele: mãe, nunca é tão cedo, nunca é cedo demais para ganhar o céu, nunca é cedo demais para ganhar o céu. E de fato ele ganhou o céu, entregou a sua vida por amor à fé, por amor à Santa Missa, por amor à Eucaristia. Morreu com apenas 14 anos, mas deu a vida, deixou esse grande exemplo, defendendo a fé, defendendo a Eucaristia, defendendo Cristo Rei. Então é um exemplo para nós, uma criança com apenas 14 anos, que grande amor que ele tinha pela igreja, pela missa, pela Eucaristia. Isso é fazer Cristo reinar. Cristo reina quando a gente participa bem de uma Santa Missa, quando a gente reza em família, quando a gente vive a honestidade, a sinceridade com o próximo nos nossos negócios, na sociedade, diante das leis civis, diante do nosso trabalho, quando a gente incentiva as nossas crianças o amor à Eucaristia, ao sacrário, à Santa Missa. É assim que Jesus vai reinar. Ele quer estar no centro de nossos corações. Então vamos pedir essa graça, fazer Cristo reinar na nossa história, principalmente esse amor à Eucaristia. São José Sanches nos ensina isso, é um exemplo, é um exame de consciência para nós. Como tem sido o meu amor à Santa Missa, à Sagrada Eucaristia? Tenho me preparado bem para a missa, tenho me confessado para receber a Eucaristia, esse amor ao sacrário? Como tem sido o meu amor a Jesus Cristo Rei?
Então fica aí um exemplo para nós, um incentivo, um exame de consciência, para que possamos amar a Jesus. Nós pertencemos ao reino da verdade que liberta, e devemos abrir o nosso coração, porque quem se abre para a verdade, que é o próprio Cristo, ele vai ter muita luz e muitas graças, vai ter a graça santificante em seu coração. Peçamos aos santos que amavam a Eucaristia e a Igreja, possamos cada vez mais trabalhar pelo reino de Jesus, para que possamos conquistar o reino dos céus. Nós sabemos que não é aqui, não importa as provações, não é aqui, o seu reino não é daqui de baixo, o seu reino é do céu. Nós queremos viver com Jesus, passar por todas as dificuldades, para que vivendo na sua luz, nós possamos ter a nossa redenção um dia, que os santos de Deus nos conceda esta graça. Amém.